Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Queridos, estamos aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de falar do amor do nosso grande Deus e da sua infinita misericórdia. Nós vamos ler aqui o texto da Santa Palavra de Deus, 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 24. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leito e em esteiras, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas concorriam muita gente. Vinham para Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Muito bem, queridos. Algumas pessoas ensinam que a cura divina não é importante. Agora vejam bem, outros dizem que ela de modo algum é no mínimo necessária. Todavia é certo que os apóstolos não ensinaram nada disso. Pedro ensinou que tanto a salvação como a cura divina são muito importantes. Aquele texto lá de Isaías, que diz o seguinte: transferida para Pedro, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Então os apóstolos não ensinaram nada do que muitas pessoas dizem, que a cura não é necessária, outras não é nem no mínimo necessária. Os apóstolos não ensinaram nada disso. Outro exemplo é o apóstolo João. Era ele, apóstolo amado, que se reclinava no seio de nosso Senhor Jesus Cristo durante alguma ceia. É provável que João conhecesse o coração de Jesus melhor do que qualquer outro discípulo, Convivia com ele constantemente. João não disse que a cura divina não era necessária e que não era importante. João não disse nada disso. Na verdade, foram João e Pedro que subiram ao templo chamado Formosa e encontraram ali um coxo que mendigava bem na porta do templo, O templo, o nome dele era Templo Formosa, e não deu outra, Pedro e João mandaram aquele rapaz se levantar, andar, e ele levantou e andou cheio de alegria, claro, E entrou saltando e louvando a Deus para dentro do templo. Vejam bem, essas palavras que João estava dizendo: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como também a tua alma receba as bênçãos de Deus, Essas palavras não eram simples saudação, não era um mero desejo, Não era um mero desejo nenhum, era realmente uma devoção divina. Ele orou fervorosamente pelo aquele irmão acamado, irmãos. Ele estava acamado. E quando João disse, vou ler mais uma vez o texto que João usou: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vá também a tua alma. Ele orou de todo o coração por esse irmão, e esse irmão acabou sendo curado. Então não era um simples boa tarde, bom dia, não. Era orações fervorosas por aquele querido irmão que estava acamado.
E que diremos a respeito dos demais apóstolos? Que é que ensinavam o quê? Como se sentiam? Aqui está a oração de um deles. Assim o Senhor olha para as suas ameaças. Assim, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a sua palavra, enquanto estende tuas mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus Cristo. Atos 4, 29 e 30. Será que Deus respondeu essa oração, irmãos? Eles estavam debaixo de uma tribulação terrível, o governo e tudo em cima querendo matar, para extinguir aquela igreja da face da terra. E quando eles atacavam mesmo, os milagres aconteciam e eles se viam assim, reunindo na casa de um irmão, na casa de outro, na casa de outro. E a perseguição foi se fechando de uma tal forma que eles, reunidos em uma casa, oraram dessa forma: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Irmão do céu, mas aconteceu um milagre. Deus respondeu a tão ardente desejo do coração daqueles irmãos. Está em Atos 4, 31. Lemos assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Anunciava com ousadia a palavra de Deus. Diz a Bíblia que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e que a graça aumentava, descera sobre o povo. Peraí, deixa eu ler isso aqui. E que a graça abundante descera sobre o povo. Quer dizer, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de uma forma assustadora. E por onde eles passavam, que orava pelos enfermos, Deus realizava a obra espantosa, né? Agora, o texto do início da oração que o texto do início da mensagem que nós iniciamos era o seguinte: de sorte que transportava enfermos para as ruas. Por que transportava os enfermos para as ruas nessa ocasião? Porque Pedro estava fazendo um culto naquele determinado local. E os punham em leitos e em esteiras, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Por quê, irmãos? Porque aonde a sombra de Pedro cobrisse um doente, ele ficava curado. Cobria um possesso por demônios, ele ficava liberto. Cobria e assim por diante. Conduziam camilhas, conduziam os enfermos para as ruas aonde Pedro estava, para que pelo menos a sombra dele tocasse. E eles iriam ficar curados, e ficaram curados. E quando esses milagres começaram a acontecer de uma forma assim instantânea, vinham pessoas de cidades vizinhas. Vinham muitas pessoas, né? Muita gente a Jerusalém, e conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Que maravilha, tá certo? Então, meus amados irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é palavras bonitas, não. Não é só palavras eloquentes, não. É prodígio, é sinais, é maravilha, é o poder de Deus sobre a igreja, aonde os milagres ali vão pipocando de canto em canto em todos os lugares, tá? Vejam bem que Deus respondeu à ardente oração daqueles irmãos que estavam presos em uma casa, Atos 4:31, quando eles terminaram de orar, o lugar estremeceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, tá? Então, queridos irmãos, isso é poder de Deus, essa é força do Espírito sobre a sua amada igreja.
vemos com toda clareza nessa passagem que os apóstolos não faziam separação entre a palavra de testemunho e o da cura. E sinais também miraculosos acompanhavam eles. Oravam fervorosamente a fim de receber uma bênção dobrada de Deus e também ensinavam outras pessoas a fazerem o mesmo. Quer dizer, uma igreja assim, ela é quase um pronto-socorro de Jesus. É um pronto-socorro. Está enfermo, Deus cura. Está com problema espiritual de demônios, Deus expulsa os demônios. Para que lugar melhor do que esse para conviver? Uma igreja com esse caráter, com essa postura, com essa dinâmica, não é verdade? Oravam fervorosamente a fim de receber uma bênção dobrada de Deus e também ensinavam outras pessoas a fazer o mesmo. Estão entendendo? Este aqui recebia a oração. Aí ele contava o testemunho para a próxima pessoa e ensinava a pessoa a fazer a mesma coisa. Irmão, chegou um ponto que essa igreja cresceu de uma forma assustadora, porque os crentes ensinavam o outro. Orava pelo outro e ensinava, e orava pelo outro e o outro ensinava, e assim por diante, consecutivamente. O apóstolo Paulo não aprendeu de Jesus enquanto o Senhor esteve na terra. Paulo experimentou um encontro maravilhoso com o Senhor que subira aos céus. Atos 9, verso 1 ao 9. O resultado desse encontro extraordinário foi que Paulo creu em Jesus, recebeu a vocação e subsequentemente realizou grandiosa obra para o Senhor. Assim diz Paulo: de sorte que tenho motivo para gloriar-me em Jesus, nas coisas que pertencem ao meu Deus. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios e por palavra e por obras. Atos 15, 17 a 18. Quer dizer, Paulo foi chamado para a obra com uma convicção espantosa. Por quê? Porque ele estava a cavalo com seus soldados, irmãos. E aí o que aconteceu? Houve um clarão no céu violento, atingiu as vistas de Paulo, jogou Paulo pelo chão, e o que ocorreu? Aí uma voz falou para ele: por que você me persegue, Paulo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí escalou ele para pregar o evangelho. Agora eu te pergunto, teria condições de Paulo falar: não, será? Eu não posso pregar o evangelho? Porque não. Paulo caiu no chão já gritando: que queres que eu te faça, Senhor? Que queres? Tá vendo? Então são chamados com convicção profundíssima. Quando resolveram matar a Paulo, ninguém pensa que Paulo ficou com medo de morrer. Eu vou morrer. Não. A visão que ele teve na chamada, depois outra visão mais na frente que ele teve no arrebatamento, isso aí já transferiu a mentalidade de Paulo para a glória dos céus. Entende, irmãos? E quando ele pregava, multidões se convertiam, e quando ele orava, paralítico levantava, cegos enxergavam, ressuscitou até mortos. Paulo realizou obra tão fabulosa que morto ele ressuscitou. Entendeu? Um rapaz caiu da janela lá, parece que quebrou o pescoço. Trouxeram até Paulo chorando: olha, Paulo, viu? Paulo falou: está morto. Aí orou sobre ele e o rapaz levantou na hora, gente. Meu Deus do céu. Isso é a igreja de hoje. Nós vemos já bem desfigurada a nossa querida igreja, né? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é assim. Ela tem esta forma, tá? Orar pelos enfermos, salvar almas para moradias celestiais, curar enfermos, expulsar demônios e operar milagres fabulosos. Tá certo, meus queridos irmãos? Olha, para nós encerrar, então nós vamos fazer uma oração por você agora, tá bom? Para você agora, para você ver que quando Deus se manifestava na vida dos apóstolos, os milagres eram espantosos.
Até a sombra de Pedro curava, expulsava demônio, a sombra de Pedro. E aonde está acontecendo um milagre, meus irmãos, o povo vão até lá, o povo concorre para lá. A cidade de Jerusalém começou a ser abençoada com a mensagem de São Pedro e milagres espantosos, pessoas se salvando. Aí, de repente, de outras cidades circunvizinhas, concorreu o povão para lá também, certo? Concorreu o povão para lá também. Por quê? Porque os milagres estavam ali. Era a igreja de Jesus operando milagres, certo? Então vamos orar por você agora e Deus irá te abençoar de uma forma gloriosa. Fechamos nossos olhos. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste instante, meu Rei, nós estamos parados diante do Senhor. Estamos louvando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Ó Rei da Glória, porque só o Senhor é Deus que opera milagres fabulosos no meio do teu povo. O Senhor é o Deus que liberta o teu povo, o Senhor é o Deus que salva o teu povo. E esta pessoa que está neste momento, com a mente voltada para ti, orando nesta hora, Senhor, pedindo a libertação do filho, da filha, do esposo. Meu Pai, a mão do Senhor possa alcançar essa pessoa querida, esse irmão querido, e lá no hospital o seu parente ser liberto. Oh meu Deus, ou na casa, ou na fazenda, ou no sítio mais longínquo, se eu possa alcançá-lo com a bênção do teu santo e eterno Espírito, e esta casa voltar a sorrir de alegria e de felicidades. Essa é a nossa bênção sobre essa família, em nome do Senhor Jesus, nosso eterno e soberano Salvador. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mais de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?